Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal da Casa do Caminho Maria de Nazaré. Eu sou Gero Maita, sou médium e dirigente da Casa do Caminho Maria de Nazaré, aqui na cidade de São Paulo, e hoje nós temos o prazer de iniciarmos o nosso programa Umbanda, um Novo Olhar. Eu já apresentava esse programa em outro canal, nós fizemos uma pequena mudança e estamos retomando agora semanalmente os estudos da Umbanda, como havíamos planejado, sempre trazendo um tema novo para pesquisa, para reflexão e para estudo dentro da nossa página. Você que está nos acompanhando pela primeira vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Se você curtir o nosso vídeo, o nosso trabalho, curta o mesmo e curta a nossa página, acessando todas as notificações para você ser atualizado, né, dos vídeos que nós estamos gravando semanalmente. Você que já acompanha a nossa página, também a nossa gratidão por você estar aqui conosco, e nós esperamos que vocês curtam o material que nós estamos trazendo nessa noite para vocês. Antes de iniciar o nosso programa hoje, um dos membros da nossa página me fez uma pergunta pessoal, pedindo que nós explicássemos brevemente aqui o que é viver o sagrado. Bom, isso é um termo muito comum dentro da Umbanda e das religiões afrodescendentes, onde nós poderíamos interpretar de vivenciar aquilo que eu estou pregando constantemente, vivenciar aquilo que para mim é muito importante, que eu digo estar concentrada a minha fé. Há muitas pessoas hoje que se elegem dessa ou daquela religião, mas tem a parte teórica, né? Tem o conhecimento, tem de cor, número de página, dizeres de livros, isso é muito legal. Mas, geralmente, essas pessoas não trazem para o seu dia a dia essa vivência daquilo que estão pregando. Quando falamos de vivenciar o sagrado, é você internalizar aquilo que a tua fé diz acreditar. É você trazer para dentro de si e externalizar, através dos exemplos, aquilo que você diz acreditar, seguindo na prática, né? Porque a teoria nós estamos cheios dela por aí. Temos inúmeras pessoas pregando a teoria todos os dias. Mas o que nós acabamos por nos esquecer é que estas teorias só têm valor quando são vivenciadas na prática. Então, para o internauta, né, o membro aqui da nossa página, que pediu orientações sobre o que é vivenciar o sagrado, brevemente, é a visão que nós temos e é o que nós procuramos vivenciar todos os dias dentro da nossa prática. Seja a religião que você seguir, seja a fé que você tiver, exercite, não deixe que essa prática fique somente no papel, fique somente na rede social, porque as redes sociais hoje têm um papel muito interessante das pessoas colocarem que são bem resolvidas em tudo, né? Das pessoas colocarem um caminho mais fácil, das pessoas mostrarem somente coisas bonitinhas, mas o processo que se vive quando nós temos a nossa fé é vivenciar o dia a dia, é saber que o sagrado ele contrasta com os desafios que nós temos e que nem sempre nossa vida será tão perfeita assim como todos falam. Haverá um momento que você vai estar triste, haverá um momento que você vai estar mais cabisbaixo, questionativo, e isso não quer dizer que você deixou de acreditar naquele caminho que você segue. Você está passando por um processo, por um amadurecimento, e vivenciar o sagrado te conduz a esse processo e a esse amadurecimento, tá ok? Ótimo. Então vamos começar agora a falar do nosso tema dessa noite, né? Vamos trazer um tema para estudo aqui, que é muito legal
E, geralmente, quando nós estamos na vivência de terreiro, dentro do nosso centro, nós vemos os guias, quando estão aconselhando um consulente, sempre falarem da importância de saber usar as palavras. Principalmente, eu quero deixar um destaque, né, dentro do meu ponto de vista, nós vemos os pais e mães velhos, né, sempre trazerem uma palavra amiga, sempre trazerem uma versão diferente daquela que nós estamos afirmando e mostrando para nós que aquela forma que nós estamos usando a nossa palavra está nos afundando ainda mais. E geralmente, quando isso acontece, o culpado é o vizinho, é o inimigo, é a demanda, é o obsessor. Mas existe uma frase que eu gosto muito e costumo refletir sobre ela, que é: qual é a sua participação na bagunça que você criou na sua vida, né? Então, quando nós falamos desse uso da palavra e falamos aqui tomando como exemplo os pais e mães velhos, há uma cantiga de terreiro que eu gostaria de cantar aqui para vocês, que fala sobre esse tema que nós vamos estudar nessa noite. O céu é grande, meu filho, o mar é fundo. Pisa no chão com jeito e aprende a andar no mundo. Eu fui no mato, meu filho, panhar cipó. Boca calada, meu filho, às vezes é bem melhor. Eu fui no mato, meu filho, panhar cipó. Boca calada, meu filho, às vezes é bem melhor. Bom, espero que tenha saído legal aí para você que está me ouvindo, né? E me assistindo. Essa cantiga nos dá um alerta de como nós usamos a palavra e que muitas vezes essa palavra ela deve ser mantida em silêncio, para que você não se comprometa ainda mais com aquela energia que você está criando. E pensando nisso, nós trouxemos esse livro de Ramatiz, Magia de Redenção, escrito no ano de 1967, atualíssimo para o estudo que nós vamos fazer, no capítulo 2, que se intitula Enfeitiçamento Verbal. É muito interessante esse livro de Ramatiz, né? Porque ele traz uma visão muito interessante sobre essa vivência que nós podemos estar acompanhando dentro do terreiro. E esse capítulo nos foi indicado para apresentarmos hoje, né, pelos nossos guias, justamente para dar um alerta no tempo atual do que a sociedade está fazendo, né, do que as pessoas estão fazendo com o poder da sua palavra. Então, vamos lá. Logo no início aqui, nós vamos pegar uma explicação de Ramatiz sobre o que significa enfeitiçamento verbal. O enfeitiçamento ou a bruxaria, na realidade, pode efetivar-se pela força do pensamento, das palavras e através de objetos imantados, que produzem... Isso foi um gato aqui do lado, viu, gente? Que produzem danos a outras criaturas. O enfeitiçamento verbal resulta de palavra, de crítica antifraterna, maledicência, calúnia, traição à amizade, intriga, pragas e maldições. A carta anônima e até mesmo a reticência de alguém quando, ao falar, dá aso à desconfiança ou dúvida sobre a conduta alheia. Isso é um ato de enfeitiçamento. O seu autor é responsável perante a lei do karma e fica sujeito ao choque de retorno de sua bruxaria verbal, segundo a extensão do prejuízo que venha a resultar das palavras ou gestos reticenciosos desfavoráveis ao próximo. A palavra tem força, pois é o veículo que permuta do pensamento dos homens, aos quais ainda não se entendem pela telepatia pura,
conforme acontece noutros planetas adiantados. Consoante a significação, a intensidade e o motivo da palavra, ela também se reveste de igual cota de matéria sutilíssima do éter físico sobre aquilo que ela define. Quando a criatura fala mal de alguém, essa vibração mental atrai e ativa igual cota dessa energia das demais pessoas que a escutam, aumentando o seu feitiço verbal com nova carga malévola. Então, nós adiantamos um pouco aqui o pensamento de Ramatiz, falando e alertando sobre o feitiço verbal. As palavras que nós utilizamos, ele coloca aqui uma série de exemplos, mas vamos pegar dois para nós falarmos aqui no nosso programa dessa noite, né? Sobre o feitiço que eu jogo verbal contra o outro, que é, olha como ele diz, um exercício da telepatia. Eu diria que é um começo de um entendimento da telepatia para o nosso meio, ainda algo um pouco confuso, um pouco difícil de se entender, uma mente se comunicar com a outra, né? Algo que nós estamos caminhando para o futuro, para nós amadurecermos. E já temos isso com os nossos guias no terreiro, né? Às vezes você está em casa, passando por uma determinada situação, e vem aquela inspiração, né? No livro dos médiuns é mencionado isso, né? A mediunidade que se manifesta através da inspiração. E ali vem um pensamento para uma oração, para um banho de ervas, né? Ou em algumas situações, para você firmar um ponto de fogo, uma vela, pedindo intercessão do Espírito, vai dentro da compreensão e da aceitação de cada um, né? Eu costumo dizer que as velas, o último exemplo que eu coloquei, é um dos últimos itens que vão sair da Umbanda, né? Há terreiros que já não usam mais, mas nós temos que respeitar a fé do outro quando ela está ligada ainda a esse elemento em fase de amadurecimento para não mais utilizá-lo. Então, essa comunicação mental, essa telepatia do guia para conosco, já é uma prova de que no futuro nós conseguiremos estar falando um com o outro através da mente. De forma distorcida, quando eu desejo, quando eu trabalho esse sentimento de maneira negativa na minha mente contra o outro, eu estou enfeitiçando ele. Pensamentos de vingança, de ódio, de um tanto de coisa. Tanto que muitas vezes, num atendimento com um guia, não há propriamente uma demanda material, mas existe aí uma demanda mental, que nós chamamos, né? Alguém que está vibrando constantemente contra você. Essa pessoa é uma doente, né? E nós somos o alvo desse ataque. Então é preciso ter bastante atenção em como nós estamos conduzindo essa energia e, claro, como nós podemos evitar tudo isso. Ramatiz continua explicando assim, olha, a mobilização de forças através do verbo é predominantemente criadora, é uma ação de feitiçaria de consideráveis prejuízos futuros para o seu próprio autor, pois as palavras despertam ideias, e estas, pelo seu reflexo moral de falar mal de outrem, produzem a convergência de forças repulsivas, as quais se acasalam à natureza do pensamento e do sentimento, tanto de quem fala como de quem ouve. Sem dúvida, esta espécie de bruxaria através de palavras também varia conforme a culpa e a responsabilidade da criatura. Então, como nós podemos interpretar essa fala e entender como ocorre o enfeitiçamento mental? A raiva, a mágoa, ela desperta em nós uma força negativa muito grande, né? Assim como o amor, assim como a fraternidade, também nos toca, e com uma prece nós conseguimos muitas vezes auxiliar uma pessoa, né? Chico Xavier dizia que a prece de uma mãe é capaz de arrebentar os portões do céu.
Então, é aquela prece emotiva, com muito amor, com muito carinho, que alcança esferas mais superiores, né? No livro Entre a Terra e o Céu, do autor espiritual André Luiz, né, através do médium Chico Xavier, nós vemos que ele fala sobre a prece refratária. Pega-se o sentimento e se conduz à sua fonte, através da prece, para que o mesmo possa ser assistido e atendido de acordo com o merecimento daquele que está ali pedindo um auxílio. Da mesma forma, quando nós pensamos de forma negativa, aquela carga que nós projetamos mental com o verbo, né? Ou seja, eu estou direcionando para outra pessoa, ou para mim mesmo, com as afirmativas que eu faço no meu dia a dia, algo extremamente complexo e negativo, nós vamos entender que ela vai até o seu endereço vibratório. Eu estou vibrando contra uma pessoa. Então, a minha prece, olha, o meu sentimento, o meu desejo, ele se torna uma feitiçaria mesmo. E aquilo que eu programo para a pessoa, né, ela vai se estourar, ela vai se ferrar, e um tanto de coisa faz com que crie-se uma energia e isso chegue até a pessoa e se instale aonde? Primeiramente, no duplo etéreo, que é o campo de energia que nós temos em torno do corpo. Muitas pessoas confundem ele como um organismo vivo, né? Mas o duplo etéreo, ele é um campo de energia que estão sediados os chakras. E quando eu direciono essa vibração para uma pessoa, eu começo a entender que os chakras, através do duplo etéreo, vão receber essa energia, vão, de alguma forma, canalizar essa força para que ela comece a agir, de maneira negativa com aquela pessoa que ali se encontra. Então, o chakra absorve e ele passa para o corpo físico e essa pessoa começa a sentir o reflexo daquelas energias que, eventualmente, eu estava vibrando contra ela. E o meu verbo transforma essa ação em força. Então, a pessoa começa a passar mal, a pessoa começa a sentir aperto no peito. E há um caso de Chico Xavier que é muito interessante, que certa feita ele foi aplicar passe numa senhora que estava na casa da prece, onde ele trabalhava, e ao aplicar o passe nela, ele viu um punhal materializado, né, através da visão mediúnica, um punhal fincado no peito dela. E ela estava reclamando de falta de ar, né? Estava reclamando de problemas no cardíaco, tudo mais. E ele perguntou o que havia acontecido a ela. E ela disse que um dia antes, 2 dias antes, ela havia discutido de maneira muito intensa com seu marido. E ele havia, né, projetado frases negativas contra ela, e dali ela começou a sentir essa dor no peito. Pergunta: quantas pessoas você já cruzou no teu caminho que relatam exatamente a mesma coisa? Passam por uma situação tensa, em seguida elas vão sentir dores em algumas partes do corpo. A maior das vezes, ela está sentindo dor no tórax, né? No campo das emoções, o cardíaco, né? Então, ali, ele fez o passe e tudo mais e conseguiu dissolver aquela forma que estava ali projetada no corpo físico dela através do mental do marido. Então, um guardião da nossa casa diz que nós devemos pensar, e pensar muito, quando estivermos com raiva, aquilo que nós vibramos para o outro. Esse é o exemplo mais clássico do feitiço verbal que nós temos. Geralmente, quando nós vamos à frente de um guia, né, falar a respeito de sensações que nós estamos sentindo, o guia vai nos aplicando um passe, seja com ervas, seja manual, né? E ele vai nos aconselhando, vai mudando o aconselhamento do guia, ele vai mudando o nosso sistema vibratório, ele vai mudando a nossa visão de como determinada situação
impacta em nossas vidas. Então, é muito importante, naquela hora que nós estamos junto com o guia, nós refletirmos sobre o que ele tem falado para nós. Nós refletirmos sobre exatamente o conselho que ele está dando e deixar que, através daquele passe que ele vai dando em nós, nós possamos ir nos livrando de determinadas cargas. Por quê? Alguns ataques mentais, gente, eles são confessados, né? Você vê a pessoa falando ali na hora da briga, né? Na hora do impacto. Alguns não são anunciados. Alguns ataques mentais, nós vemos que eles ocorrem na surdina, né? A pessoa está com raiva, ela fica pensando e ela começa a vibrar, e você, do outro lado, não sabe ao certo o que você tem sentido, principalmente quando você não tem conhecimento de algumas técnicas, né, de defesa autopsíquica. Então, quando nós falamos dessas questões, é muito importante o conhecimento e também a precaução, porque há pessoas que não vão gostar de você naturalmente, há pessoas que não vão gostar do seu trabalho, da sua vida, vão te invejar de alguma forma e, te invejando, vão querer tirar de você aquilo que você conquistou. Então, é importantíssimo que se tenha atenção e que se conheça as técnicas para não se tornar um alvo tão aberto a esse tipo de ataque. Nós passaremos aqui algumas sugestões mais para o final do programa que achamos pertinentes para dividir com vocês. Mas olha que interessante. Ramatiz continua aqui falando, nós separamos algumas perguntas do livro, né, Magia de Redenção, que é feita a ele, e assim, ó, há fundamento de que as pragas e as maldições também causam desgraças? Numa parte da resposta, Ramatiz diz assim: quando o espírito pensa, ele agita todos os campos de forças que baixaram vibratoriamente até atingirem o seu perispírito e o corpo físico. Assim projeta em todas as direções energias benfeitoras ou malévolas, criadoras ou destrutivas, segundo a natureza dos seus pensamentos e sentimentos. Então, quando o espírito pensa, ele agita os campos de forças que baixaram vibratoriamente até atingirem o seu perispírito e o corpo físico. Assim projeta em todas as direções energias benfeitoras ou malévolas, criadoras ou destrutivas, segundo a natureza dos seus pensamentos. Então, o espírito, dependendo do grau em que ele vibra, ele vai estar não só direcionando, né, para todos os lados essa vibração e atingindo o seu alvo, como ele vai estar sendo envolvido nela também. Está aí um ponto que a gente tem que trabalhar. Aquele que vibra contra o outro, aquele que ataca o outro mentalmente, ele antes já absorveu tudo isso com ele. Antes ele já trouxe para ele toda essa experiência daquilo que ele mesmo está criando. Então é preciso ter atenção, né? Jesus, em um dos seus conselhos, ele nos ensina que nós precisamos orar e vigiar. Orar, talvez a gente faça isso todos os dias, mas vigiar às vezes é bem mais difícil. Vigiar às vezes se torna algo complexo. Eu não vou conseguir atentar que eu estou me desviando daquela regra de vida que eu tracei para mim. E com isso, muitas vezes, através de orgulhos, vaidades e principalmente o ego desgovernado, eu acabo vibrando contra o outro, esquecendo-me que eu vou me envolver primeiro nessa energia. Então, temos duas pessoas prejudicadas. O conselho de um guia no terreiro, às vezes, pode ser justamente para você controlar a sua palavra, controlar a sua impulsividade, e não necessariamente te limpar
de algo que alguém te mandou. Daí vem aquela gíria que nós conhecemos, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Dando sequência, tem outra passagem interessante que Ramatiz diz assim: o pior bandido comove-se diante da sinceridade e do sentimento puro de alguém que o abençoa, e não rejeita essa oferenda espiritual que não humilha nem ofende. A bênção é homenagem fraternal que adoça a alma de quem a recebe e beneficia a quem a dá. É muito legal isso, porque nós falamos até agora do mal, né? Mas e quando nós abençoamos alguém? E quando nós mandamos uma frase de incentivo, um pensamento positivo, as pessoas automaticamente são impactadas por essa vibração naquele momento e isso as acalma um pouquinho mais, né? Tiram elas daquele looping diário que nós vivemos. Recentemente eu vi um vídeo na internet, né? Que o rapaz ele passa por determinadas pessoas e entrega um bilhete e um botão de flor. Aí eles ficam filmando de longe, a pessoa abre, né? Algumas estranham, se estranha ainda hoje atitudes de gentileza, né? Mas ela abre o bilhete e quando ela lê, ele coloca no visor, muitos aqui já devem ter visto isso, a frase de otimismo que ele estava endereçando para ela e a pessoa automaticamente se emociona. Isso nos mostra que boa parte da nossa vida nós estamos sintonizados com baixas vibrações. Levantamos desanimados, não temos o hábito, na maioria das vezes, de dedicar minutos da nossa manhã para prece. Eu já levanto atrasado, né? Coloquei lá o alarme do relógio no soneca e quando vou ver já estou em cima da hora, saio correndo e já saio de mau humor porque vai ter trânsito na cidade e sou bombardeado por notícias ruins. Basta ligar os jornais televisivos toda manhã. Sem perceber, eu estou programando o meu dia, gente. Aí vem a questão da utilização da palavra, né? Sem saber, eu não estou abençoando, eu já estou programando o meu dia com aquilo que está vindo no mental coletivo. Então, é preciso nós sairmos desse padrão e entendermos que nós temos uma corrente de pensamentos superiores que estão envolvendo a Terra todos os dias e que basta a minha postura de querer me envolver nos mesmos para que eles atinjam aonde eu me encontro. Quem trouxe esse assunto para nós podermos estudar, para nós podermos falar a respeito, foi o autor Pietro Baldi, no seu livro As Noures, né? Um livro muito legal que explica as correntes mentais de pensamentos superiores. Então, se eu estou sintonizado no terra-terra, né, no meio, naturalmente eu vou estar sendo impactado por essas vibrações mais densas, por essas reclamações, por ódio, por vingança, e isso vai se externalizar através de palavrões, através de xingamentos, ou indo mais fundo, das maldições que eu crio em direção do outro. O outro vai se afetar, mas eu também estarei me afetando. Quando eu escolho viver um dia diferente, não é viver alheio ao que está acontecendo. Não é viver sem consultar um jornal, sem saber o que está rolando no mundo, não é isso, mas saber de que forma essa notícia está sendo passada para você. E temos muitas formas de ler, de olhar alguns jornais eletrônicos que são muito bons e de passar pela peneira da razão, né? Tudo que chega aos nossos ouvidos. Então, quando eu escolho viver um dia de paz, eu começo a programar a minha vida. Né? Dentro da cultura africana, tem uma colocação de Pierre Verger, que eu gosto muito, quando ele fala de Oxalá, que geralmente as orações sagradas que são feitas para esse orixá, elas são feitas no início da manhã, quando o sol está nascendo, né? E durante uma época da minha vida eu fiz esse teste. Eu levantava de manhã, saía na laje e via o nascer do sol lindo e eu ia rezando a Oxalá. Fantástico,
como era a energia do dia. Então, quando eu programo o meu dia, eu tenho tempo para ir buscar as minhas forças, para poder evocar os guias, para poder evocar os orixás, para poder evocar a outra denominação religiosa, os santos, por exemplo, mas me ligando a essa força para tornar o meu dia melhor e para eu me tornar vigilante também. Vigilante, saber como é que eu vou usar as palavras. Você pode advertir uma pessoa. O que você tem que tomar cuidado é quando essa advertência caminha para o lado do ódio, caminha para o lado da mágoa, caminha para o lado de ações que vão gerar sérias consequências para quem recebe e para você também. Então, é muito interessante essa programação logo no início do dia, onde você já define tempo para cada coisa. Eu vou ficar 15 minutos acordado, não vou dormir esses 15 minutos a mais para rezar. Isso é o viver o sagrado que nós falamos aqui no início do vídeo. Quando eu vivo o meu sagrado, eu não só crio pedidos para os guias ou para os orixás. Eu agradeço, eu me sintonizo, eu absorvo essa energia, e para fazer isso é preciso a gente ter tempo. Quando eu vou no terreiro para receber o axé, é preciso que eu esteja sintonizado com a egrégora daquela casa. Eu não esteja ali com a cara no celular, né? Que hoje é a cidade dos cabeça baixa, né? Todo mundo que você vê está ali vivendo o seu mundo através de uma telinha de cristal e se esquecendo de vivenciar as experiências reais que estão à sua volta. Então, se eu estou dentro do terreiro, existem alguns terreiros que colocam algumas regras, né? De como eu devo me portar dentro da casa. E se olha muito para a roupa, né? Mas o celular, hoje, ele é pior que uma roupa curta. Porque a pessoa está sentada ali, mas a cabeça dela está em outro lugar. Quando falamos do livro Tambores de Angola, do médium Robson Pinheiro, escrito e ditado pelo espírito de Ângelo Inácio, no final, né? O capítulo que se chama Filho de Pemba Não Tem Querer, né? Ele comenta sobre isso com o médium, que ele fala do médium dentro do terreiro, o terreiro que é citado no começo do livro, né? E ali ele fala que vê as pessoas em silêncio, rezando, para iniciar os trabalhos. Hoje, o centro virou um balcão de conversa, de fofoca, às vezes, né? O local que eu devo buscar e cultivar o meu sagrado, ele virou esse cenário de fofoca, de intriga, de ficar falando assuntos corriqueiros do dia a dia, deixando a encargo do guia que vai trabalhar a responsabilidade de mudar a minha vida. Então, seria interessante que, abordando essa questão, né, do sagrado, de vivenciar o sagrado, eu saiba definir um pouco o que é uma coisa, o que é outra. Eu defini um pouco aonde eu estou e o respeito que eu devo ter para esse local. Existe muita liberalidade dentro de certos terreiros, né? Pode tudo. E não é assim. E o mais difícil é conter o celular, né? As pessoas dão um jeitinho, ligam o celular para ver o que olha o dia inteiro. Curtida, se chegou mensagem e esqueceu naquele momento que o tempo é para você, não é para o outro. Então, ali ele comenta essa seriedade que as pessoas de determinado terreiro citado no livro, eles estão vivenciando, né? Respeitando aquele sagrado. Os guias não começam a atender quando a gente tira a correntinha da cancela ou quando abre a porta da sala de atendimento. Os guias já estão atendendo quando você está chegando no terreiro já. O terreiro é preparado horas antes, quando os guias estão trabalhando. Então, precisamos ter mais cuidado com também as energias que eu estou alimentando nesse local e trabalharmos mais a bênção em nossas vidas. Sermos bênçãos na vida do outro. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz uma frase curta que é muito interessante: abençoe o dia, que o dia te abençoará.
Certa feita, levando essa frase para um dos guias da nossa casa, Pai Benedito nos ensinou um exercício muito simples que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Comece seu dia pensando em coisas boas, agradecendo pela cama que te acolheu à noite, pelo banheiro que você tem ali para tomar um banho, para fazer a sua higiene pessoal, para fazer as suas necessidades. Comece por agradecer pelo trabalho que você tem. Nós reclamamos tanto do nosso trabalho, né? Tanta gente que reclama, que vai desanimada para o seu trabalho e não parou para pensar que, bom ou mal, é ele que está te sustentando, né? Comece a agradecer pelo alimento, a primeira refeição do dia, né? Você tem um cafezinho que você vai tomar, você tem um pãozinho ou algo a mais que você coloque ali, né? Um queijo e por aí afora vai. Agradeça. Não fale de assuntos pesados logo na manhã. Agradeça por tudo que você tem, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu chefe, né? O chefe, ele é um ser humano como qualquer outro. Você não sabe o que ele tem vivido. Então, se todo mundo joga contra, como é que vai melhorar a situação nessa empresa? Será que não seria interessante que nós rezássemos aos orixás para abençoarem esse chefe, pedindo ao nosso Senhor Jesus, a Deus, a Mãe Maria, que possam envolver toda a equipe de trabalho com paz, para que seja um dia produtivo? E procure manter isso quando você sair da sua casa. Procure ouvir uma boa música, né? Você vai estar com o seu celular. Coloque um fone, vá ouvindo uma boa música. Não se preocupe com o tempo, não saia em cima da hora e direcione as ações do seu dia sempre para um lado positivo. Pai Benedito nos ensinou isso e disse que quando André Luiz escreveu "Abençoe o dia, que o dia te abençoará", era exatamente esses exemplos que nós poderíamos estar colocando em prática. Tudo bem, aprendemos a bênção, aprendemos a feitiçaria. Como eu posso me precaver de ataques mentais? O primeiro ponto que nós devemos atentar é que toda vibração mais densa, mais baixa, ela bate de frente quando a nossa vibração no interior está alta, né? Existe um salmo que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da dor, o teu cajado me sustentará. O que ele quer dizer com esse cajado? É a nossa fé, é os ensinamentos de Deus, é a oração que nós cultuamos, né? É aquela sustentação que nós temos para passar pelos momentos difíceis, mas eles existem, estão ali. Então, o primeiro ponto é justamente eu começar a trabalhar a minha vibração mental e saber o quanto ela é importante para barrar certas ações negativas em minha vida. Outra técnica que aprendemos dentro dos estudos da apometria é você criar um campo de proteção esférico, né? Existe a geometria dos campos de proteção e existe o campo esférico, né? Uma bola que você cria em torno de determinada pessoa ou em torno de você mesmo, com as funções invisibilizadora e refletora, pedindo que seus inimigos não te vejam e não te ataquem. Refletora porque o que vem rechaça, bate e volta. Você não recebe essa sobrecarga, né? E invisibilizadora, porque pessoas que constantemente abaixam sua vibração e agem dessa forma, elas não estão sozinhas. Aí é a lei de afinidade. Essas pessoas vão estar acompanhadas pelos espíritos que vibram nessa frequência e, eventualmente, eles também farão parte desse processo de ataque através do verbo que você esteja sofrendo. Então, é uma técnica simples que nós podemos aplicar todas as manhãs para nós, e quando chega o final do dia, que nós chegamos em casa, nós temos a ação do banho. André Luiz, em um dos textos escritos por Chico Xavier, ele fala da importância do banho para o nosso corpo físico e energético. E existe uma técnica que se chama banho hidromagnético, né?
você faz, ele não leva erva, ele é feito com a água que ali está caindo. Eu posso converter este nome hidromagnético pensando e evocando, por exemplo, Oxum, pedindo que as águas que caem ali do chuveiro entrem na vibração das cachoeiras, ou Iemanjá, para que as águas do mar, né, projetando ação no elemento água, possam me descarregar. Eu posso ir mentalizando e pedindo isso durante o meu banho. Existem técnicas mais apuradas, que talvez a gente prepare um programa para falar a respeito delas com vocês. Mas essa seria uma prática bem simples que você poderia usar. Temos a utilização também de pedras e cristais. Por exemplo, a turmalina negra é uma pedra que tem uma função muito, muito legal para transmutar algumas energias mais complicadas que acabam chegando no nosso campo energético no dia a dia. E, inevitavelmente, nós temos a oração. A oração que pode ser feita em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedis e obtereis. Então ele fala da qualidade da oração. Eu posso rezar em qualquer lugar, a qualquer horário, sem nenhum problema, pedindo que eu esteja sobre a bênção de um orixá, sobre a bênção de Nosso Senhor Jesus, sobre a bênção daquele campo de fé que eu creio que possa me oferecer proteção. Então, são inúmeras as práticas que nós podemos realizar dentro do feitiço verbal, o feitiço mais simples que tem, e deixamos também uma ideia das pessoas que são o quem sim, o quem não e o quem nunca. Quem sim são as pessoas boas, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que não vibram negativamente contra nós, nossos amigos, que merecem entrar na minha casa e conviver o meu dia a dia. Quem não, são pessoas que são boas, mas em determinado momento elas vão vibrar negativamente contra você. Elas vão ver o seu crescimento, a sua vitória, e elas vão te invejar, e invejando elas mandam essa descarga de pensamento para você. Tinha até uns comerciais que passava, né, de uma certa marca de TV, o vizinho na casa do outro via televisão e falava, nossa, TV tal, né, que bonita, e a planta que estava ao lado murchava, né? Pois é, nós temos esse exemplo do quem não, que são pessoas que em dado momento vão ter inveja de nós. E o quem nunca, aliás, o quem não são pessoas que você não traz para dentro da tua casa. Você vai tomar um café com elas ali, uma horinha, em determinado local, porque elas precisam dar um tempo para refletirem e mudarem as suas posturas. E o quem nunca é quem não presta. O quem nunca é a pessoa que te inveja dia e noite, então essa pessoa você acena de longe quando você está na rua. Você não para ficar conversando e absolutamente no segundo e terceiro exemplo, que é esse, você não comenta dos seus projetos pessoais. Isso é uma das melhores formas também fazer um balanço de pessoas que estão na sua vida e a forma que você as trata para que você iniba um pouco esses ataques que para você sejam enviados todos os dias ou em situações específicas. Encerrando o nosso programa, você tem as plantas, né? Que você pode estar usando dentro de casa. Plantas pontiagudas, como samambaia, guiné, por exemplo, né? Alecrim, a espada de São Jorge, você pode estar usando dentro da sua casa, porque são plantas, principalmente a espada de São Jorge, né? Que ela drena a energia mais densa do ambiente quando você dorme, inclusive purificando o ar do ambiente, e que pode ser um auxílio dentro deste trato energético que nos traz nesse programa aqui no canal Casa do Caminho Maria de Nazaré, tá bom? Então, gente, tá aqui, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desses toques no programa. Esperamos que, de alguma forma, isso te ajude a entender o que você cria e o que você passa também, e algumas dicas simples para você poder se proteger
contra esses tais ataques. A Umbanda, ela é mais simples que nós podemos imaginar, respeitando quem pensa diferente, quem tem vertentes diferentes. Aqui no canal da Casa do Caminho Maria de Nazaré, nós seguimos um protocolo ditado pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, com respeito a todos que pensam de forma diferente. Umbanda mais simples, Umbanda mais prática, Umbanda voltada para a ação da caridade. Muito obrigado por estarem aqui comigo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Casa do Caminho Maria de Nazaré com o programa Umbanda, um novo olhar. Tchau.